Oxe! Dá uma olhada nisso aqui. É brincadeira que pinga. Aô, viventes! No vídeo de hoje, trago mais uma vez, a tal paleta. Porém, agora eu vou fazer a raquete, que é nada mais, nada menos que o set da paleta sem osso. E com aquela baita paleta, né, de qualidade, muita carne e pouco osso, que uma carne de qualidade é assim, muito volume de músculo e pouco osso. E isso tem em inúmeras raças aqui do Brasil, gente, tá? Eu já tirei nesse corte o peixinho que estava aqui do lado. Agora, para eu chegar na raquete, eu vou tirar aqui em cima, ó, que eu já comecei o corte, a capa da pá. A capa da pá, a gente vem rapando, ó, bem em cima do osso e vai rapando, passando a faca. Então eu tenho que preparar, pessoal, bem certinho esse lado aqui, ó. E aí vai puxando e assim que liberar aqui, eu venho agora com um corte desse lado e tiro toda a capa da pá. Faz um corte por trás e vai sair lá na ponta, lá, ó. Já saiu, como eu falei, a capa da pá, também conhecida como capa de agurra. Um assado muito macio e que tem aqui no canal também. Clica aqui em cima que tu vai ver capa de agurra, que é um baita vídeo que tem aqui no canal, que deu um baita assado. Não perde, hein? Caros viventes, agora eu tenho que tirar, ó, esse ossinho da pá da paleta. Aqui a faca cola ao lado da paleta e vem cortando, ó. Corta do ladinho, tá? E depois de cortada essa primeira parte, vamos por baixo, vamos cavocar aqui para achar que tem embaixo, tá? Esse corte também ele é muito famoso nos Estados Unidos e Europa, todos os lugares do mundo, porque ele é a parte mais macia que tem na paleta. A que estava aqui em cima estava macia, o peixinho também é muito macio, mas o que tem escondido embaixo desse osso, que é a raquete ou set da paleta sem osso, tem esse monte de nome, ele é, gente, muito macio e ele fica escondido. E agora eu vou mostrar para vocês o outro lado da paleta. Olha só, vivente, te liga, te liga! Aí, nesse momento, eu derrubo o osso para mim aqui, ó, e venho com a faca bem devagarinho para a retirada deste ossinho que é a pá. Gente, olha só, talvez vocês não entendam porque não trabalham em açougue, tá? Mas quem tá vendo o vídeo e é da área de carne, da área de açougue, tá entendendo que tem muita carne nessa paleta. E olha o ossinho, gente. Olha que ossinho pequenininho. É muita qualidade, né? É muita. Então vou soltando bem devagarinho, tá? Aqui no final que eu vou soltar mais forte, porque eu quero enxergar, né, o que eu estou fazendo, tá, gente? Então, quanto mais ela vai saindo, eu vou puxando ela pra cá, ó, pra poder tirar só a carne, né? Não vou tirar deixar a carne no osso. Deixar carne no osso, no açougue, é muito feio pro açougueiro. Ele tem que deixar o mínimo se você já, ó, faca batendo no osso, tem que ficar sempre bem limpinho. Então a vontade aqui é de rapar bem rapadinho mesmo. Normalmente, nas desossas de frigorífico, o pessoal dos ossadores são muito rápidos, já tinham feito dessas aqui, né? Eu tô bem devagarinho, para vocês verem exatamente de onde que sai e como tem que ser mesmo, né? Mas o pessoal, meus colegas de profissão que trabalham em frigoríficos, os desossadores, são muito mais rápidos e muito eficientes, né, pessoal? E esse corte aqui tem que ser bem desossado, bem tirado, bem trabalhado
realmente para dar lucro aos frigoríficos, né? Ou também para os açougues. Então, aqui já foi praticamente tirada toda a parte dela. E agora eu quero ir para o outro lado. Então, tá pronto aqui. A ideia é começar a cortar só o nervinho que tem aqui em cima. E num determinado momento eu posso também puxar, ó, tá? E aqui a faca vai trabalhar por trás, ó. Ó, pra quem não faz mais a lida do dia a dia no açougue, até que tá bom, né, pessoal? Mas agora vamos, ó, lembra que eu falei, ó, pequenininha e volume de carne, isso é que é qualidade. E agora vamos então à tirada da raquete e fazer esse assado, que o fogo tá quase pronto. E hoje eu estou usando lenha de acácia negra, que dá um fogo, nossa, que depois de pegar fogo dá uma brasa. Então me aguarde que já vou tirar a raquete e fazer aquele assado. A preparação desse corte consiste na limpeza da carne, ou seja, na toalete da carne. Então prestem atenção no que eu vou fazer. Tirado todos os nervinhos aqui da parte de cima, mas ficou só a gordurinha. Se eu tivesse tempo, eu iria fazer esse corte inteiro, que daí eu iria destruir o colágeno que tem aqui dentro, que é um nervo grosso, que também é chamado de colágeno, assando bem devagar. Aí fica maravilhoso, o gosto é inigualável. Mas eu quero fazê-la mais rápido na grelha, então eu vou cortar em medalhões, que é assim que está sendo vendida também no comércio e fica boa demais e fácil de assar. Sabe o que é isso, gente? Esses raios branquinhos, mas até por um tom mais amarelado, isso é a gordura entremeada. Isso se chama marmoreio. Dentro de carnes de qualidade, mesmo consideradas de segundas, é isso aqui. Marmoreio extremo no shoulder, que é a raquete. Shoulder é um nome estrangeiro, um nome americano, né? Mas no nome brasileiro, raquete. A paleta do 7 sem osso que dá bons assados, porque disso eu sou açougueiro. E o açougueiro sabe que nesse corte temos bons assados. E para salgar esta raquete sem osso, eu vou usar só o sal triturado kit do Marcelo Bolinha. Quem comprou sabe que é bom. Se liga, vivente! Vou salgar todos e botar todos na grelha. Dois. Gente, que alegria que é trabalhar com carne de qualidade. Vocês não sabem. Quem não pensa em vocês sempre foi assim, né? Eu tô desde 87 na carne, aliás, 86. E olha, já trabalhei com cada carne ruim que você não imagina, gente. Mas agora é uma outra vida, né? Agora é só a carne boa. Pá. Vocês sabem que uma certa época, quando vinha carne marmorizada pro açougue, a gente não sabia o que era carne marmorizada, gente, era um horror para vender, tá? Carne bem marmorizada acabava praticamente sempre na carne moída, porque os clientes não queriam, achavam que era carne de boi doente. Tudo isso nós passamos. Coisa que a nova geração que está vendendo carne aí
não viu não. Simplesmente vende, corte pronto e tá acabado. Então a geração antiga, vocês não sabem o que a gente passou, gente. E não é sal demais, tá? Porque o sal triturado, esse que eu uso aqui, ele é um sal que praticamente não deixa a carne salgada. E também, depois de assado, vocês não precisam bater. Olha a bagunça que eu fiz, mas é assim mesmo. Churrasco sem bagunça não dá, né? Agora, salgadinho, vamos botar a grelha para esquentar, que o fogo já tá pronto, para quando largar essa carne fazer aquele... E aí, já começa a sair o cheirinho, que é a primeira perspectiva de churrasco bom, vivente. Vamos lá! E sem medo de pilotar qualquer churrasqueira. Tô lançando o desafio aí, ó. Chama o Marcelo Bolinha na tua casa que eu desafio qualquer churrasqueira, tá? Esse é um dos programas para 2022. Vou sortear o vivente ali no Instagram e vou na tua casa fazer churrasco. Tem que me seguir no Instagram, porque o sorteio vai ser feito lá. Então quem sabe, Marcelo Bolinha na tua casa, fazendo essa bagunça inteira e um baita de um assado. E mais, vou levar a carne, vou levar os temperos, vou levar espeto e grelha e também até o carvão e lenha. Deixa pra mim, hein? Não perde, fica muito ligado. Vamos contar se a caloria tá pronta, né? 1, 2, 3. Ah! Queimou no 3. Tá muito quente. Então, assim que ficar, né, mais devagar ali a caloria, mais baixa a caloria, eu quero aquela do 5, né? Eu vou colocar já os assados para ficar, ó, filé. Não esquece que a raquete é sim uma das carnes mais macias que o boizinho tem. Caloria já tá nos 5 segundos, agora tá na hora de colocar os assados lá. Vamos colocar então? Bora? Bora lá? E passou praticamente aquele horário, aquele tempo bom, né? De assar o primeiro lado. Como eu tô no segundo, a assada da churrasqueira tá mais quente e usei lenha, e aquela lenha boa aumentou o fogo, aumentou a caloria. Então ficou pronto muito rápido, pessoal. O primeiro lado ficou pronto em apenas 20 minutos. Olha a loucura que já ficou o primeiro lado. Fica ligado, bem ligado, que a cena é de sair correndo e querer fazer um assado. É... Vou virar um a um. Vou botar pra cá pra poder ter espaço aqui, ó. Tem que ter espaço. Nossa. A carne tem tanta qualidade que o colágeno, ao colocar o garfinho, ó, já tá se quebrando, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Nessa caloria de lenha de acácia, que é maravilhosa pro assado, tá pronto. Foi 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro. Olha que loucura que tá esse corte. Olha a loucura. Ah! Mas baixe! Dizia o canal da fronteira. Mas baixe! Ah, olha aqui. Gente, olha a qualidade deste corte e dessa carne. Olha o suquinho ali, olha o suquinho, olha o suquinho, olha o suquinho. E nem cortei ainda. Olha que loucura. Ixi, encheu a tábua.
Vou botar pra cá. Olha o suco que sai, olha o suco. E quero pegar essa graudona aqui, ó. Essa graudona aqui com toda essa gordura, todo esse suco que tá aqui, ó. Escorrendo o suquinho. Vou pegar a faca de 50 anos, Marcelo Bolinha, e vou fazer aqueles cortes. Tá pronto? Tá pronto? Então vamos lá. Já foi, gente. Olha como ela tá molhadinha por dentro. Molhadinha por dentro, né, gente? É isso que a gente quer. Agora vamos cortar toda, né, gente? Faca boa, carne boa. Que sinônimo. Olha essa loucura, meus amigos. Olha o que é isso aqui, gente. Olha aqui. Hã? Agora vou ser obrigado vou degustar antes de finalizar o filme. Não dá pra aguentar isso aqui. Olha ele aqui. Comer a gordura, mas vou tirar só o excesso. O excesso não dá, né? E claro, com aquele chimichurri. Minha nossa. Paleta assada na lenha e com chimichurri na hora. Bom apetite, viventes! É de comer embaixo da mesa de tão bom que é. Só que é que nem meu amigo lá da fronteira, quando pega um assado bom assim, ó. Tchê Bolinha, este assado aqui, até louco come. Imagina o som, né? Vamos cortar outro aqui, ó. Vamos pegar outro. Olha aqui, gente, ó. Olha que loucura. Olha ele pingando o caldinho, olha lá. Olha como pinga. É brincadeira que pinga. Ha! Faca de 50 anos corta muito. Eita, nós! Bom demais, né, pessoal? Bom, como eu falei, o que me resta é degustar, né? Todos esses assados. Paleta desse assado aqui. Meus amigos, falem com os açougueiros, amigos de vocês, os profissionais das casas de carnes, que eu sou açougueiro e sou açougueiro com muito orgulho. Então, fale com esse amigo, fale com o seu amigo açougueiro profissional, porque o que esses profissionais mais querem é que o cliente chegue no açougue, chegue no balcão do açougue e peça: meu amigo, me dá aquela paletinha que eu vi lá no vídeo do YouTube do Bolinha, que ele falou que é muito boa e dá pra fazer aquele assado. Pede pra ele que eles vão saber qual que é. A paleta do 7, sem osso, ali, a raquete, que é esse corte que eu fiz aqui. Só tenho mais uma coisa pra dizer pra vocês. Eu tô tão feliz com essa carne aqui, esse assado. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados, assados e cortes, de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do Marcelo Bolinha e até o próximo sábado.